Oi, gente, tudo bem? Por aqui tá tudo bem. Bem, hoje eu vou falar um pouco sobre a história, um pouco assim, bem resumido talvez, não sei, vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar esse vídeo, né? Aqui é sem roteiros, sem planejamentos, não tem nada aqui, só tem uma mesa, né? Como vocês podem ver, o mesmo cenário do outro vídeo. É o mesmo dia, por sinal, porque é algo também que a moça falou. Eu tô compartilhando com vocês isso porque talvez você também tenha o sonho de ter um canal e esse canal tá estagnado, não cresce, ou talvez você não tenha coragem de fazer porque você acha que não tem a melhor câmera, o melhor cenário, o melhor roteiro, a melhor história. Por isso que eu compartilho isso com vocês. Então, uma das coisas que ela falou foi isso. Faça vídeos, senta um dia e faça vários vídeos. E vai editando esses vídeos e vai colocando para você conseguir alimentar o seu canal, porque isso é importante. Então eu tô aqui, no mesmo dia, gravando outro vídeo para vocês. Vamos lá na história. Desde quando eu me conheço por gente, a minha mãe, ela é mãe solo. Eu tenho 36 anos. E a minha mãe, eu sei que aqui, né, muitas pessoas têm a mãe como heroína. Tem a mãe como, de fato, a leoa, protetora. E aqui não é diferente, gente. Eu até me emociono quando eu vou falar da história da minha mãe, da nossa história de vida. Porque ela sofreu bastante. Porque nem tudo foi alegria. Infelizmente, a vida, ela prega muitas peças na gente, né? Muitas dificuldades. Então a minha mãe, ela não teve uma infância boa. O meu avô, ele era uma pessoa muito ruim. Depois eu posso contar algumas histórias sobre a ruindade do meu avô com meus tios, com a minha mãe. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Cabeça de antigamente é uma cabeça muito diferente de hoje em dia, né? A gente não pode nem culpá-lo, porque naquela época era uma época, hoje é outra época. Enfim, aí a minha mãe, como bastante pessoas da minha família, casaram muito cedo. Aí minha mãe engravidou do meu irmão, aí não deu certo com o pai do meu irmão, se separou. Depois conheceu o meu pai. Se é que eu posso chamá-lo de pai. E quando eu tinha 1 ano e pouquinho, 2 anos, 3, salvo engano, nessa faixa, eu era bem novinha. Ela separou dele e ela teve que me sequestrar, porque ele não queria deixar ela me levar. Ela se separou dele, foi embora, me deixou, porque ele não queria deixar me levar. Aí depois ela voltou para me visitar e me sequestrou. Mas também acho que ele não foi atrás, porque ele não queria, né? Não se importava. Por isso que eu falo. Eu não queria ter tido outra mãe. Ela foi a mãe que Deus escolheu para mim. E eu sou tão grata por ter sido ela. Tentar não chorar, porque quando a gente para ver a vida, a gente se depara com tanta superação. Não derrota, mas superação. Isso nos emociona, porque a minha mãe, ela superou tanta coisa. E com isso, a minha mãe, ela não teve rede de apoio alguma. Ela era ela por nós. Deus e ela por nós. Mas ninguém. Não teve um para estender a mão. Ela conta. Hoje a minha mãe, ela tem muitas feridas. Feridas que nunca cicatrizaram. E eu acho que não cicatrizam mais. E hoje eu também, sendo mãe solo, me dói saber de tudo que ela passou para que ela conseguisse dar uma vida digna para mim e para o meu irmão.
Ela conta que uma vez ela ia trabalhar, né, arranjou um serviço porque ela precisava trabalhar, porque não tinha ninguém nem para dar um copo de leite para mim e para o meu irmão. Ela precisou que a minha avó tomasse conta da gente, porque nessas horas em quem a gente pede ajuda? Quando tudo tá difícil, a quem a gente recorre? A mãe. Tem gente que é mãe e pai, quem tem, quem não tem, recorre à mãe. Nessa época meu avô já era morto, eu não o conheci, infelizmente, eu não tive o prazer de conhecer meu avô. E a minha avó ficou com a gente durante um tempo, até que uma tia minha saiu falando para todo mundo que, até mesmo para minha mãe, não, minha mãe ficou sabendo pela boca de outras pessoas, que a minha tia estava falando que a minha avó não era obrigada a ficar com a gente, que quem nos fez foi a minha mãe, que ela que tinha que se virar. Minha mãe soube daquilo, mesmo as pessoas vendo toda a dificuldade, porque ela não estava pedindo para ser sustentada, ela não estava pedindo para ser bancada, ela só estava pedindo para que alguém cuidasse de mim e do meu irmão. Mesmo assim, foi negado. Não pela minha avó, mas acabando que ela teve uma parcela de culpa, porque a minha mãe foi lá, nos pegou, pagou, né, na verdade, uma outra pessoa da rua para cuidar da gente, um vizinho, nos colocando em risco, né, porque era mais seguro em casa, com parente, do que na rua. E de lá para cá foi assim, um cuida, aí não podia mais, outra pessoa cuidava, mas graças a Deus, que Deus, ele olhou tanto pela gente, tanto, que a gente vê Deus em tudo. Não sei que você que está aí, se você acredita em Deus ou não, eu não estou aqui para falar sobre a sua crença ou sobre a minha crença, o intuito do vídeo não é esse. O intuito do vídeo é falar sobre a minha vida, sobre as minhas vivências, sobre aquilo que eu acredito. Eu acredito em Deus. E eu posso ver o cuidado dele muito na minha vida, na nossa vida. Agora, em outro cenário, em outro dia, não deu para eu terminar o vídeo, finalizar ele, então eu tive que voltar aqui agora para finalizar com vocês. Aconteceu imprevistos, que eu tive que agir outras coisas e não tive como terminar, mas nada que impeça de terminar agora. Bom, como eu tinha dito, a gente ficava com uma pessoa, com outra, com uma pessoa, com outra. Nessa de ficar com uma pessoa, com outra, teve um certo tempo que nós ficamos com uma tia nossa. Hoje eu falo sem remorso, sabe, sem mágoa, sem raiva, porque eu já fui liberta. Porque esses sentimentos, quando nós sentimos esses sentimentos de alguma pessoa, esse sentimento não faz mal para elas, faz mal pra gente mesmo. Então já não basta o mal que essas pessoas nos fizeram. Nós mesmos iremos nos fazer mal, guardando ressentimento, mágoa, ódio, rancor dentro de um coração tão puro e limpo? Jamais. E eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho uma facilidade muito grande de perdoar. Eu agradeço muito a Deus por Ele ter me dado esse coração. Já teve tempos na vida que eu me revoltei de ter um coração tão perdoador, que às vezes eu queria poder conseguir vingar, sabe? Pagar na mesma moeda. Me fez sangrar, vai sangrar também. Tiveram situações que eu queria ter feito assim, mas o meu coração não permitiu, porque eu consegui liberar o perdão antes. Então, voltando aqui ao assunto, essa tia minha, na época, hoje em dia a gente não vê tanto, mas na época havia muito piolho. Qualquer criança que estudava tinha piolho, pelo menos no meu ciclo de vida ali, né? Da onde eu estava, havia muitas crianças que tinham piolho. E eu, muito cabeluda, cabelo muito grande, cabelo cheio, e mais o peso de não ter uma mãe cuidando. Porque, como diz o ditado, o olho do dono que engorda o boi. Existe muita diferença entre o cuidar da mãe e o cuidar dos outros. Existe muita diferença. Então a minha mãe, ela não tinha tempo para cuidar de mim e do meu irmão e tinha que terceirizar esse serviço para outras pessoas. E essas outras pessoas não faziam como uma mãe faria. Nisso,
que eu tinha muito piolho, a minha tia me colocava sentada, ela sentava atrás de mim, pegava os piolhos, tirava da minha cabeça e colocava na minha boca. E eu era obrigada a mastigar piolho e engolir. Hoje, eu não falo mais com dor, com ressentimento. Como eu disse, eu já consegui liberar o perdão. Eu, sim. O que me dói, a única dor que me causa é saber na dor que a minha mãe sentiu, no que a minha mãe teve que passar para poder criar a mim e o meu irmão. É isso que hoje me dói. Não o mal que foi feito a mim, mas o mal que foi feito a ela. Porque nós que somos mães, quando fazem alguma coisa com nossos filhos, não são só eles que sentem, a gente sente. E talvez a gente sente muito mais do que eles sentiram. E assim foi com a minha mãe. Ela sentia muito mais do que a gente sentia quando alguém fazia algo. E você saber que uma criança inocente, porque eu não tinha 6 anos, uma adulta que toma conta, que era paga para isso, não era de graça, não era a favor, ela era paga. Arrancar um piolho da cabeça e colocar para a criança comer causa dor. Hoje eu rio, para mim já não faz mais diferença. Eu acho que tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Não tem para onde correr, não tem. Se você faz o bem, você vai colher o bem. Se você faz o mal, você vai colher o mal. Eu lembro também que era minha mãe para tudo, só ela, não tinha R$ 1 de pensão, não tinha, naquela época não havia ajuda do governo como hoje há. Né? Hoje o governo ajuda muito essas pessoas que realmente, né, precisam. Naquela época não, naquela época não tinha ajuda do governo. Ou se tinha, poucos sabiam. Eu sei que a minha mãe não tinha. Então ela era ela para tudo. Não tinha pensão, não tinha ajuda do governo, só tinha força para trabalhar e o trabalho. Aí ela tinha que pagar o aluguel, porque nós não tínhamos casa própria. E ela tinha que pagar a pessoa, essa tia, para tomar conta da gente, mas manter a casa. E nem sempre tinha dinheiro suficiente para tudo. Alguma coisa ficava para trás. E ficava para trás o que não afetaria tanto a gente assim, como por exemplo, um pão para tomar um café, um pão para lanchar, um biscoito. Às vezes não tinha. Na realidade, na maioria das vezes, não tinha. Comida nunca faltou. Eu costumo dizer que eu tenho tanto orgulho da minha mãe que ela não deixava faltar nem a carne pra gente. E quando eu falo carne, eu não só tô falando carne vermelha, carne de boi ou carne de frango. Eu tô falando ovo, eu tô falando salsicha, eu tô falando carne ralada. Porque tem pessoas que não consideram como carne. E nós consideramos. Eu considero, meu irmão considera e ela considera. Então não faltava. Não faltava melhor carne. Não tinha melhor carne, mas a carne estava ali. E eu tenho muito orgulho porque no nosso ciclo de pessoas havia famílias completas, com pai, mãe e filhos, que às vezes não tinha carne para comer. E não é porque é uma competição, nós somos melhores e vocês são piores, não. É orgulho de saber que a minha mãe, ela conseguiu fazer coisas que nenhum chefe de família conseguia fazer. Uma mulher sozinha, sem ajuda de ninguém, conseguiu fazer o que muitos chefes de família, homem, não conseguiam fazer. E isso me enche de um orgulho tão grande dentro do meu coração que vocês não têm ideia. Aí, voltando ao assunto do biscoito e do pão, eu lembro que nessas faltas de biscoito e de pão, a minha mãe, ela pegava potinho de margarina e fazia uma mistura de açúcar com farinha de mandioca pra gente tomar no café da manhã e fazia umzinho pra gente tomar no café da tarde na casa da minha tia. E era tão gostoso que hoje eu sinto falta. Óbvio que hoje a gente não come mais, mas eu lembro do sabor e vem na mente da gente, não era ruim. E aquilo não era triste. E ainda pra mim não é triste, mas pra ela eu sei que foi. E a dor que eu sinto hoje, a tristeza que eu sinto hoje, não é por eu ter passado por isso.
mas é pelo fato dela ter passado por isso. Eu hoje sou mãe de 2 crianças. Se você é mãe, ou se você ainda vai ser mãe, talvez que você seja pai, eu não sei a quem esse vídeo chegou, a quem esse vídeo vai chegar. Mas a gente sabe que quando a gente tem filho, quando acontece algo com eles, quando alguém faz algo, quando acontece algo, ou quando eles passam por alguma situação difícil, dói neles, mas dói muito mais na gente. Muito mais. E de fato é isso. A minha mãe sentia muito mais do que nós sentíamos. E tem coisas que até hoje minha mãe não conseguiu perdoar. Pessoas que ela não conseguiu perdoar. Situações que aconteceram em nossas vidas, comigo, com meu irmão, que ela não conseguiu se perdoar. E por conta disso, ela é uma pessoa hoje doente. E que a gente está na luta por ela. E hoje, tudo que eu posso fazer como filha, eu faço. Não por achar que eu tenho alguma dívida com ela, porque a gente não tem obrigação a nada, mas sim em forma de retribuir e de gratidão por tudo que ela fez para cuidar de mim e do meu irmão. Quando não tinha a mistura, né, o pão ou o biscoito, e tinha que economizar o açúcar, ela pegava, colocava café no copo e jogava farinha, misturava e ficava tipo uma papinha. E a gente comia aquilo no café da manhã e no café da tarde. E hoje eu, como mãe, eu fico pensando, meus filhos, graças a Deus, não falta um pão, não falta um biscoito. Às vezes falta com preguiça de ir à padaria, mas não por falta de dinheiro, não por dificuldade. E eu fico imaginando a dor dela, sabe? E a dor dela que me causa dor. Se eu pudesse hoje, eu dava o mundo. O mundo. Eu não deixaria faltar nada pra ela. Eu daria o que ela não tem. Que é a alegria de viver. Que ela já perdeu há muito tempo. Mas o que tá ao meu alcance, eu dou e eu faço. E ela sabe muito bem disso. Eu sou chorona, gente. Vocês ainda não descobriram, não perceberam, vai percebendo que eu sou muito emotiva. É o meu coração. Aquele coração perdoador, é um coração muito mole. E me faz chorar. Enfim, essa foi uma parte da minha infância. Tem outra coisa que eu preciso contar, mas eu vou deixar pra contar em outro vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito grande. O intuito não é fazer um vídeo grande e cansativo, é fazer vídeos curtos, que não demore muito pra você ver, que não tome muito do seu tempo, porque eu sei que provavelmente a sua vida é corrida como a minha, porque se não for, você não está vivendo a vida adulta direito.